Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Direito Imobiliário de A a Z, e queria bater um papo com você. Nesse momento, vamos conversar a respeito da ação revisional. A ação revisional é uma das ações locatícias. Segundo a Lei 8.245 de 91, que inclusive foi alterada pela Lei 12.112 de 2009, nós temos tipificado no Código quatro ações locatícias. Essas ações são as ações tipificadas. Nós temos outras ações também jurisprudenciais e doutrinárias para usar na relação locatícia, reparatória de luvas, indenização de fundo de comércio, entre outras ações. Mas tipificadas, previstas dentro da lei, da Lei 8.245 de 91, são poucas. Na verdade, nós temos quatro ações. A primeira ação é a ação de despejo, prevista lá no artigo 59 da Lei 8.245 de 91. A segunda ação é a consignação de pagamento, toda vez que o inquilino não consiga pagar o aluguel em virtude da recusa, da confusão ou desconhecimento para quem pagar, ele pode consignar o pagamento em juízo, pode ser feita a ação de consignação de pagamento de aluguel. Lembrando que essa ação cabe também à consignação de acessórios e pode ser usada pelo locador também quando o imóvel é abandonado e dentro desse imóvel tem bens. Então o locador não pode jogar na rua, pode consignar também, até para evitar confusão. Outra ação muito conhecida é a ação renovatória, que aparece no artigo 71, também da Lei 8.245 de 91. É uma ação que eu peço ao judiciário uma renovação compulsória. Veja, nós temos várias ações, então, tipificadas. O objeto da aula é a ação revisional. Onde você vai encontrar a ação revisional de aluguel? Lá no artigo 68. Olha o que esclarece o artigo. Na ação revisional de aluguel, terá o rito sumário. Esquece isso, porque o novo Código de Processo Civil, nós não temos mais rito sumário ordinário, é comum. Temos três procedimentos: procedimento comum, procedimento especial e o procedimento de execução. Então, esquece isso porque, na verdade, o artigo 68 ele foi criado ainda na vigência do antigo Código de Processo Civil, por isso nós temos a menção do rito sumário. Mas esquece isso, tá? Quando que eu vou usar, então, a ação revisional de aluguel? Nós temos alguns pontos específicos. Aparece no inciso 1 e no inciso 2. Atenção agora. Além dos requisitos exigidos no artigo, aí novamente vem o artigo antigo, né? Hoje a petição inicial é com base no 319 e documentos 320, então esquece esses artigos. E aí vem um procedimento aqui. De fato, o artigo 68, ele está desatualizado, né, gente? A lei do inquilinato é de 91, então esse artigo ele está, de fato, desatualizado, ele fica confuso porque ele faz menção do antigo código. Mas a ação revisional, para que serve a ação revisional? Qual que é o objetivo? O grande objetivo é rever o objeto do contrato. Todo contrato tem o seu objeto. Na locação, o objeto do contrato é o imóvel. Toda vez que exista um empréstimo oneroso, locação. Empréstimo gratuito, comodato. Na ação revisional, eu quero mexer na estrutura do aluguel. Ou eu quero aumentar, ou eu quero diminuir. Isso pode ser feito graças ao fundamento do artigo 68, previsto na Lei 8.245, e pode ser feito por ambas as partes, tanto o locador como o locatário, ou no plural, locadores e locatários. O locador tem legitimidade para propor ação revisional e o locatário também. Em regra, o locatário quer de fato diminuir o valor do aluguel e o locador ele quer aumentar o valor do aluguel. Então essa é a nossa realidade, né? Nós temos aí o grande objetivo é a alteração do valor do aluguel, seja aumentar ou diminuir. Esse é o fundamento, essa é a base legal para que possamos pleitear isso. Em época de pandemia, muito vem sendo falado a respeito, como que ficaria o aluguel em pandemia. A pandemia é uma tese atual, temporária. É uma tese que nós temos, sim, para pedir a diminuição do valor do aluguel em uma ação revisional. Isso na locação residencial e na locação comercial. Então, é uma tese temporária, porque uma hora, se Deus quiser, vai passar, mas nós podemos aplicar, usufruir dessa tese dentro da ação revisional, sim. Mas não basta, eu sempre falo isso para os nossos alunos da pós-graduação, não basta você alegar pandemia, Covid-19, coronavírus. Não, você tem que fundamentar a sua petição inicial. Você tem que fundamentar a sua ação revisional. Você tem que provar, sim, o nexo de causalidade entre a pandemia e o seu negócio. Ou seja, o dano efetivo. O que é esse dano efetivo? O dano efetivo é que o seu comércio caiu 80%, 90%. Se for imóvel residencial, que o seu marido, a sua esposa perdeu o emprego, então com uma folha de rescisão. Veja, não é só alegar a pandemia, está errado, hein? Mais que alegar a pandemia, a Covid-19, eu preciso, de fato, provar o nexo de causalidade da pandemia com o fato
da pandemia. Eu provando que existe um vínculo, um nexo de causalidade que resultou num dano efetivo, legal, provavelmente o judiciário vai sim reduzir o valor do aluguel. Então, isso pode acontecer inclusive em tutela antecipada, um efeito liminar. Nós temos a lei chamada Lei Covid-19. Essa lei que foi apelidada pela Lei Covid-19 é a Lei 14.010 de 2020. Em outra aula eu já expliquei, fiz um comentário da lei completa. Essa lei em relação à locação, ela é omissa. O projeto inicial, sim, ia mencionar a respeito do contrato locação, relação à redução. Não foi o que aconteceu. Essa lei que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Só no período da Covid-19, da pandemia, do coronavírus. Essa lei, nós tivemos aí artigos que foram vetados. Entre esses artigos, o artigo que falava aí da relação de despejo, que é o artigo 9º. Então tá aqui, ó, tem até o título, das locações de imóveis urbanos. Aí tá lá, vetado. Então foi vetado, nós não temos. No direito imobiliário, essa lei ela trouxe, sim, lá no artigo 10, uma mudança em relação ao lapso temporal. O uso capião eu posso ingressar com ação a qualquer tempo, a qualquer momento, mesmo em época de pandemia, eu posso ingressar no judiciário, um procedimento no cartório, mas a posse desse prazo, né, lapso temporal de pandemia, não pode ser contada para efeitos de uso capião. Mas é uma outra história, tá? Fato é que essa lei, tão falada, tão mencionada, a respeito de despejo, emissão da posse, ela foi com o fato, né, do nosso artigo aqui, que é o artigo, cadê esse artigo de novo aqui, ó? Diante do artigo 9º, isso, o artigo 9º que foi vetado, nós não temos realmente uma regulamentação a respeito da locação, não temos, essa é a realidade. Então, como que ficou então hoje? Hoje, quem pleiteia, diante da pandemia, do coronavírus, com esses fundamentos, consegue provar um nexo de causalidade, um dano efetivo, consegue de fato uma redução, inclusive em tutela antecipada. Por isso a orientação é sempre negociar. Locador, eu sei que muitas vezes você depende do aluguel também, eu sei que muitas vezes o locador ele não tem muitos imóveis, às vezes é um imóvel só, mas precisa tomar cuidado. Vale a pena negociar, fazer um aditivo, nem que for por e-mail, vale a pena entender também o outro lado. Porque se hoje for proposta uma ação revisional, né, o locatário propor uma ação contra o locador, de fato, ele provando esse nexo de causalidade com o coronavírus e o dano efetivo, que é fácil de provar, muitos comércios foram atingidos de fato, vai conseguir a redução do aluguel. Por isso nós temos que tomar cuidado em relação a isso, tá bom? Eu agradeço a você e até a próxima aula.